observem esse atlas, né, do ciclo, ciclo de vida do Mucor rachiboso freesia, pelo Dr. Gunther Ehrlein, onde que há mais de 50 anos ele desenvolveu esse atlas. Observe a primeira forma apatogênica, a segunda forma patogênica. Observe que os reguladores estão na forma 1 apatogênica. Nós temos os simprotites, que são os coloides reguladores desse lado. À medida que existe um congestionamento, uma deposição de toxinas, nós vamos observar que passa para a primeira forma patogênica, que é o fila, depois passamos para a segunda fase, que é o fila 2, entramos na fase condrite, condrite 1, condrite 2 livre, e na fase do leptotrixia buccalis, que é onde começa a fase grave. Ela evolui para leptotrixia buccalis na fase 2, e nós temos o sinacite lá em cima, que já pode determinar uma patologia já grave, e normalmente nos casos de câncer oncológicos, essas formas do sinatites, elas aparecem na microscopia de campo escuro, que só são observadas através da microscopia dentro da configuração do sistema Ehrlein com óleo de imersão. Se nós não tivermos uma boa qualidade de óleo de imersão da Merck ou da Zeiss, vai ser muito difícil observar essas formas, tanto apatogênica como patogênicas. Neste mapa que nós desenvolvemos laudos para várias clínicas e institutos aqui no Brasil. Observe então que a iridologia ela vai mostrar para vocês os focos desmineralizados, que nós estamos observando agora aqui nessa seta, e observe então essa coloração amarronzada com a coroa do sistema nervoso autônomo elevada e amarronzada, e que vai indicar uma desbiose intestinal. Na microcirculação, que está congestionada aqui, nós podemos observar que tem hemácias achatadas, mostrando o nível de toxinas, né, que essas traves de fibrinas, elas mostram que os membros inferiores estão estagnados, com sangue estagnado. A microcirculação não está funcionando muito bem. Queria passar para vocês agora o primeiro vídeo, né, o vídeo 1 e o vídeo 2, para vocês, da microscopia de campo escuro, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu queria que vocês observassem agora a microscopia feita na área laboratorial nossa, que vocês fossem observar então a microscopia de campo escuro nesta imagem, antes de eu colocar em vivo. Observe a área de hemácias em micrócito, que são essas células menores, as normócitos, e você olha lá em cima na área aglutinada, você vai verificar um macrócito. Quando você tem macrócito, micrócito, você já determina que tem uma deficiência de vitamina B6, ácido fólico e B12. O DNA, para duplicar células do mesmo tamanho, ele precisa de metilfolato, metilcobalamina e piridoxal 5-fosfato. São os ativos principais dessas vitaminas que eu falei para vocês. Observe agora no plasma umas formas que não são hemácias, que não são leucócitos. A parte de leucócito você pode verificar na parte direita de vocês. Uma parte mais esbranquiçada, mais iluminada, né? E nós temos aí no meio espalhado algumas manchas mais esbranquiçadas, que são o material tóxico que falta ser eliminado. A pessoa tem realmente um terreno biológico não tão ruim, né, mas precisando de melhorar, né, e principalmente a deficiência vitamínica que ele mostra nessas áreas, né. Mas observe então, é rápido esse vídeo para vocês, né, como se comporta essas hemácias e como se comporta esses coloides, que são pequenos pontos brilhantes. Agora eu queria mostrar para vocês uma outra forma, né? Esse segundo vídeo da microscopia de campo escuro, feito em nosso laboratório, queria mostrar para vocês
o que é uma carga tóxica, o que é uma placa chamada placa endotóxica, uma placa que vai se formando com o tempo, né? Vai se havendo um acúmulo de material tóxico, desde resíduos de bactéria a resíduos até de leucócitos já velhos. Observem que essa carga e essa placa pode determinar uma dificuldade de eliminação dessas toxinas e também uma sobrecarga hepática. Vou pôr o vídeo para vocês observarem. Pode ter muitos medicamentos associados a essa placa. Observe o movimento das hemácias e como que fica, existe um movimento pequeno daquela placa endotóxica acima, né? Nós estamos vendo que existe endobionto patogênico ali também, né? E que nós temos que fazer um sistema de detox aí, por isso que nós temos que mudar o plasma. Observe nesse nosso terceiro vídeo como que eu gostaria que vocês tivessem um olhar para a iridologia, onde vocês pudessem estar observando uma íris que vocês consideram que está muito tóxica e que esse paciente não está funcionando muito bem. E vamos olhar então uma gota de sangue, né, da microscopia de campo escuro e verificar que os pontos mais pequenos que vocês observam brilhantes são os reguladores e que esses pontos mais graúdos, maiores, já está passando para uma outra fase de deposição de toxinas, portanto é a fase 1, para passar para o fila 1 e o fila 2. Está vendo, quando vocês observarem os movimentos brownianos, que são aqueles movimentos em zigue-zague, esses não são os reguladores. Esses são os quilomicrons, partículas de gordura que ficam nadando no plasma. Quando vocês observarem um ponto brilhante que vai em direção à membrana das hemácias ou em direção à membrana dos leucócitos, por que na membrana do leucócito eles querem atacar? Porque o leucócito nasce observando e programado de que eles são amigos. Quando eles passam para a fase patogênica, eles começam a também atacar a área de leucócito, o que significa que esses coloides, na forma próxima patogênica, começam a ser agressivos e começam a atacar a membrana, leucócitos e hemácia, buscando mais glicogênio, mais oxigênio e também mais proteína. Então é uma área onde que vai ser destruidora, né? Essas formas serão destruidoras ao nosso funcionamento. Portanto, quanto mais vocês voltarem para um pH mais levemente alcalino, e aí é que entra o ácido clorídrico, né, com uma alimentação saudável, o ácido clorídrico regulando os pHs ideais, e aí que a gente verifica na microscopia de campo claro, de campo escuro, em vivo, né, a mudança que existe no terreno biológico e essa mudança de melhora para produzir maior energia mitocondrial. Observem as formas maiores, né, mais granulada, com maior tamanho, né, são já as fases já entrando em fase patogênica, né, os quilomicros são aqueles que fazem um zigue-zague, mas não entram na membrana da hemácia, né. Temos que ter o cuidado na observação da microscopia de campo escuro e também de campo claro, quando vocês observam essas formas enormes, e que não são formas que pertencem ao funcionamento do metabolismo. Essas formas são resíduos de algodão, do álcool, que você limpou o dedo, e que ficam aderidos à pele e gruda na lâmina junto com o sangue. Portanto, esses artefatos não devem ser considerados nenhum problema de análise com relação ao funcionamento. Observe agora o trabalho do Dr. Bremer relacionado a Sinosfonospora polimorfa. Vou repetir o nome: Sinosfonospora polimorfa. Interessante esta forma fungal, onde o Dr. Bremer conseguiu captar imagens e correlacionar
a câncer. Nós passamos praticamente 1 ano e meio construindo o microscópio, peça por peça, peça que vinha da Rússia, peça que vinha da Alemanha, peça que vinha da China, né, junto com o engenheiro óptico, o engenheiro professor Rafael Durante, né, famoso na microscopia, da configuração dos microscópios. Ele nos ajudou a ter um microscópio de contraste de fase. E muitas vezes você olha lá um pigmento na íris e você fala, poxa, aqui pode ter algum problema. Antes de qualquer exame laboratorial, de qualquer marcador de CA que você acha, desde o CA 125 ao 19,9, ao 15,3, né, nós podemos observar que nós podemos verificar e confirmar com uma certa precisão se tem aí uma atividade cancerígena, mas não onde está esse câncer. Né? Então, a sifonospora polimorfa na verdade, olha a curiosidade para vocês, né? Na verdade, um fungo chamado Candida, conhecido por todos, Candida albicans. Essa Candida albicans, ela atinge um pleomorfismo na sua forma patogênica e que essa ciclogenia dela evolui já mostrando que existe uma instalação em atividade cancerígena. Na segunda semana que eu fui iniciar os estudos com o meu novo microscópio, eu pude observar que localizei uma paciente que mostrou a sinosfora polimorfa. Eu gostaria de mostrar para vocês, nesse momento, que toda alteração do pH do sangue dela, né, quando tem uma atividade cancerígena, existe uma acidose metabólica. Vamos voltar para o olhar novamente da iridologia. Vocês observam as manchas psóricas. O próprio Bernard Jensen e os alemães mostram que por detrás das manchas psóricas pode ter tumores, pode ter um câncer. É interessante que as manchas psóricas, elas são áreas vulneráveis de tecidos correlacionados e que pode haver uma instalação de muito material tóxico e pode virar uma área com CA, uma área oncológica. Quando eu observo que a fermentação está elevada e que aparece a sinosfora polimorfa, eu já sei que a situação não é leve, não é moderada, ela já entrou no grave. Então eu tenho que pesquisar por outros exames laboratoriais. A microscopia de contraste de fase, ela permite que você veja de forma holográfica, como se fosse um globo girando no ar, né, para que a gente possa confirmar se é a sinosfora polimorfa. Dificilmente nós vamos confirmar no campo claro, no campo escuro, mas o contraste de fase vai mostrar perfeitamente isso. Eu gostaria de mostrar para vocês essa paciente em nosso consultório e a filmagem que nós fizemos da sinosfora polimorfa. Okay. Observe essa bola esbranquiçada, que ela é uma cândida na sua evolução extrema patogênica. Portanto, você vê as hemácias em forma de rouleau. O efeito rouleau também determina que existe um pH ácido e que tem uma grande deficiência de ácido clorídrico, né? Mas a sinosfora polimorfa é essa cândida nessa evolução patogênica. Seguindo a observação do campo de fase de contraste, observe então a cândida na sua forma patogênica, no seu pleomorfismo patogênico, saindo de cândida e entrando para a sinosfora polimorfa. Aí tem uma atividade cancerígena. E vamos observar qual é essa atividade cancerígena e que foi pedido alguns exames laboratoriais. Então,